Os recentes casos de violência baseada no género e de feminicídios em Cabo Verde voltaram a despertar indignação e preocupação das autoridades, instituições e da sociedade em geral. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e a Equidade do Género manifestou ao Jornal do Domingo a sua preocupação com a persistência desses fenómenos, não obstante os esforços e políticas implementadas para pôr cobre à situação. Marisa Carvalho falou dos desafios que as vítimas de VBG enfrentam no país, destacando a necessidade de ações mais eficazes para prevenir ou enfrentar o problema. Feminicídio e violência baseada no género são problemas globais que têm assolado sociedades em todo o mundo. Em Cabo Verde, esse fenómeno tem sido motivo crescente de preocupação para as autoridades e para a população, especialmente para as famílias afetadas. Nos últimos anos, têm sido registrados vários casos envolvendo cabo-verdianas dentro e fora do país. Recentemente, neste início de 2024, 2 casos chamaram a atenção de toda a população cabo-verdiana. Um feminicídio ocorreu na Ilha de Santo Antão, enquanto o segundo caso da VBG ocorreu na Ilha do Fogo, seguido pelo suicídio do agressor. A presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, Marisa Carvalho, expressou sua preocupação com o ressurgimento de casos, especialmente durante o mês dedicado à mulher. Realmente, a semana passada, ainda mais coincidentemente com o mês de março, mês da mulher, acho que a sociedade cabo-verdiana ficou um bocadinho em choque, até porque coincidiram na proximidade dos dias, não é? Termos nos mesmos dias 2 casos em ilhas distintas, que resultaram em mortes, não é? Todas elas são pelo menos 4 famílias que ficaram destruídas, não só das alegadas vítimas e alegados agressores. Portanto, como eu digo, nós acompanhamos os casos, depois, quando ocorrem, também fazemos as averiguações, saber acompanhar o ocorrido. Se há dependentes e filhos menores, fazemos a articulação com o ICA para que se faça o devido acompanhamento e fazendo também depois o seguimento da situação, por um lado, mais para tentar perceber o que aconteceu. Destacou a persistência da violência de género, apesar dos esforços e recursos disponíveis para combatê-la. Segundo essa responsável, a dependência emocional continua a ser uma das principais causas da violência de género, incluindo o feminicídio. Mas, no entanto, depois surgem estas situações que nos causam algum espanto, porque realmente a sociedade cabo-verdiana tem tudo para não termos estas situações e não nos depararmos com estas situações. Principalmente sabendo que há entidades, que há pessoas que trabalham nesta temática, que há onde pedir ajuda, não é? Portanto, que isso depois implica outro tipo de trabalho. Há uma forte dependência emocional entre as pessoas e depois há uma fraca gestão emocional, por outro lado. As pessoas não estão um bocadinho habituadas a gerir a frustração, a gerir a desilusão, muitas vezes consideram que o fim de uma relação é um fracasso ou pode ser uma prova de incapacidade de uma das partes. Então isso leva muitas vezes demais, a estas situações que terminam de forma tão trágica. ICEG está a realizar um estudo nacional para compreender melhor as razões por detrás desses crimes, além de intensificar esforços para prevenção e sensibilização. Para nós percebermos, se é que é possível perceber, mas termos algumas pistas que nos mostrem porque é que isto acontece, os contextos, para saber um bocadinho do próprio contexto, quer de vítimas, quer dos alegados agressores, se são reprodutores de ciclos de violência, se cresceram em contextos de violência ou não, para podermos ter algumas pistas que também nos ajudem a alinhar cada vez mais as políticas públicas. Mas também nunca é demais fazer o reforço para a não romantização destas questões, não é? Portanto, ainda às vezes é referido na comunicação social ou nas redes sociais que estes são crimes passionais, que ocorrem por um excesso de amor ou de sentimento, e isto muitas vezes pode criar uma sensação de romantização dos crimes e da própria violência, de que a violência é prova de amor, quando realmente não é o que se passa, não é? Porque realmente
realmente quem ama deve respeitar o outro e não deve agir com violência e nada é justificável. Então é assim que nós temos estado a trabalhar. Nós temos, durante o ano, fazemos muitas ações de sensibilização e de prevenção, seja nas comunidades, seja nas escolas, seja até institutos públicos e entidades privadas que nos procuram para falar sobre esta temática. Um dos maiores desafios enfrentados pelas vítimas da violência baseada no género é a morosidade processual. No entanto, Carvalho assegurou que medidas estão sendo tomadas para garantir maior celeridade nos casos denunciados. Desde maio de 2023 está operacional o Fundo de Apoio às Vítimas para fornecer o suporte necessário. Por outro lado, as políticas públicas incluem ações de capacitação para promover a autonomia económica das mulheres, além de medidas preventivas direcionadas aos homens, reconhecidos como agressores em sua maioria. Para reforçar a prevenção, a presidenta do ICEG apelou a uma ação conjunta da sociedade, incentivando a denúncia precoce de casos de violência de género antes que seja tarde demais. Não é? Nós, infelizmente, também aqueles casos que são mais visíveis são aqueles que culminam com o aborto, mas nós também, infelizmente, trabalhamos com casos de violência baseada no género diariamente, não é? Porque nós temos os centros de apoio às vítimas, portanto temos pessoas que nos procuram diariamente, seja para buscar informações, seja para fazer denúncias, portanto é uma situação com a qual nós lidamos diariamente. As pessoas nos procurarem para buscar assistência, por um lado tranquiliza-nos no sentido que os casos são identificados. O que nos preocupa mais são aqueles que estão no silêncio, não é? E que sofrem de forma silenciosa e muitas vezes de forma isolada e que as pessoas não têm muitas vezes saída para buscarem, para saírem da situação em que se encontram. Por isso é que apelamos sempre, cada vez mais, para a denúncia, não é? Porque, relembrando também que o crime de VBG é um crime público, a questão de entre homem e mulher não se mete a colher, isso já não existe, então o apelo que eu deixo é que mais vale pecarmos por excesso do que pecarmos por omissão, não é? Porque depois de que as coisas acontecem, muitas vezes as pessoas dizem, eu devia ter feito, eu sabia, mas não fiz nada. Portanto, o apelo também que eu deixo é que mais vale agirmos por excesso de precaução, muitas vezes intrometermos sim, quando é situações de violência e quando são situações de respeito e que estão em causa as liberdades e os direitos de qualquer pessoa. Eu acho que qualquer pessoa deve e pode intervir para que realmente não se termine da pior forma. O desafio persiste, mas o compromisso com a proteção e respeito aos direitos das mulheres em Cabo Verde permanece firme, reiterou.